A gente, na verdade, marcou essa live para ontem, domingo. E aí vocês sabem como é a internet, né? Ainda mais na zona rural. Às vezes funciona e às vezes não funciona. Então, nós não tivemos sucesso na conexão de ontem. E aí, hoje, graças a Deus, até agora tá dando tudo certo. Queria que vocês contassem também um pouco da experiência de vocês, de como é que tá sendo para vocês essa quarentena, esse isolamento social. Isso mexe completamente, né? Com todos os planos, projetos, com o nosso dia a dia. E aos poucos, acredito que não é que a gente está aceitando, mas a gente está buscando formas de conviver. Oi, Carlos. Carlos Silva, Magda, boa tarde, bem-vindos também. Então, me contem aí como é que está sendo para vocês. A gente vai conversando aqui. A Débora tá chegando, ela já sinalizou aqui. Vamos, internet. Vai dar certo. Carlos, eu também sou professora. As nossas aulas estão suspensas há mais de uma semana, praticamente. E eu montei grupos online com os meus alunos para conseguir me conectar, para não perder completamente o contato. Meu esposo também é professor e eles estão também com grupos online, com uma plataforma virtual disponibilizando trabalhos, leituras, artigos, para a gente tentar ajudar esses alunos nesse período de quarentena também, porque é um período que, de alguma forma, a gente tira uma lição desse momento, né, de ficar isolado. Eu adorava o quadro Diversão e Arte. Foi uma experiência muito boa, durou 5 anos. Simone, boa tarde, bem-vinda também, você. E aí, Débora, como é que tá chegando para você? E vocês que estão entrando agora, como é que tá chegando a conexão? Oi, Jean, boa tarde, Instituto Empreender, bem-vindo. Bom, então deixa eu partilhar para vocês. Na primeira semana da quarentena, eu como jornalista, como cidadã, enquanto a Débora está conseguindo aparecer aqui para gente, a conexão tá boa, a Simone está dizendo para gente, graças a Deus. Então, assim, como é que nasceu esse conteúdo de live? Como jornalista, eu estava percebendo uma série de compartilhamentos de informação, de links, e é crime. Eu não sei se você compartilhar conteúdo sem a checagem, sem ter certeza de que aquele conteúdo é verdadeiro. E aí criou-se o termo, nas últimas eleições americanas, criou-se não, popularizou-se o termo fake news. Mas entendam, fake news. News, notícia, é um fato social que foi comprovado, que alguém, uma instituição, que uma fonte deu certeza de que ele existiu. Então, notícia é um fato social que alguma fonte confirma a existência do fato. Então, um acidente, uma casa desabou, o coronavírus, por exemplo, quando houve as primeiras suspeitas. Então, cuidado com o uso do termo fake news. Se é fake, não é news. E aí, esse termo fake news ele está sendo popularizado desde as eleições americanas e brasileira também, de forma errada. A Federação Nacional de Jornalistas já deu essa orientação de que não existe notícia falsa. O que é que existe? Informação falsa. Porque até a informação ela passa por uma série de critérios. Alguns deles aqui. O critério de proximidade, que é quando o fato acontece perto de onde a gente está, mora, trabalha, atua profissionalmente. O critério de veracidade,
alguma instituição ou pessoa assume a verdade de que aquele fato aconteceu ou ainda está acontecendo. O critério de interesse público, que é quando eu tenho pessoas interessadas naquele conteúdo, e por isso o conteúdo jornalístico ele precisa ser um conteúdo de interesse público e coletivo. Oi, Sinira, minha amigona, durante a faculdade de jornalismo, bem-vinda. Olha, Cliverton, quem mais chegou agora? O Daí, seja bem-vindo também. Então, desde o início das nossas lives, eu sempre abro falando do coronavírus, o que é notícia. O critério de noticiabilidade, a depender do autor que a gente trabalha no mundo jornalístico, ele vai diferenciar uma coisa ou outra. Mas, no geral, notícia é um fato verdadeiro que está sendo contado através de um meio de comunicação. Os meios de comunicação de massa são esses que a gente mais utiliza, que são mais tradicionais também. Rádio, TV, jornal, revista, nessas últimas décadas. Agora estão em alta. Inclusive, a Comunique tem um podcast, né? Se vocês não conhecem, vão lá seguindo Comunicando. Estou batendo esse papinho com vocês aqui, fazendo essa introdução, porque a nossa convidada, Débora, está tentando fazer a conexão. Eu já solicitei aqui a entrada dela, mas ainda não está aparecendo. E ela é psicóloga, para ela conversar com a gente sobre o impacto na nossa saúde mental diante dessa questão do coronavírus. E aí, voltando, o coronavírus, o que é notícia? Passa por todos esses critérios que eu falei para vocês, que são, no mínimo, de 4 a 5 critérios jornalísticos que a gente considera que um fato ele é notícia. Ah, Monique, o coronavírus chegou em tal cidade. Hoje, o que a gente falar de coronavírus, ele vai ser notícia. Por quê? Porque é um assunto que interessa ao mundo inteiro. Então, ainda não se tem confirmações de coronavírus em animais. A partir do momento que for detectado, será que aquilo vai ser notícia? Óbvio que vai ser notícia, porque interessa a todas as pessoas saber a forma de contágio, de prevenção. Por que está todo mundo desesperado? Porque não há um medicamento, não há uma cura. Então, por todos esses critérios jornalísticos, vou convidar mais uma vez a Débora. Se não der certo a nossa conexão aqui com a Débora, eu vou falar para vocês do que eu estou fazendo para trabalhar a minha saúde mental dentro desse tempo de isolamento social. A gente realmente veio para a zona rural para passar por esse momento com a família mais recluso, ficarmos assim, nos sentirmos mais protegidos, né? Oi, Edênio, bem-vindo. Denise também, Batista, boa tarde para vocês. Saudade, Sinira, também para você. Kilvinha, tudo bom? Seja bem-vinda, boa tarde. Olha, minha amiga, irmã Edilânia, boa tarde, amiga. Quero fazer uma live com você, tá? Para você partilhar aqui algumas dicas de como tá sendo o impacto, né, na saúde das crianças e também o que você anda fazendo para distrair a criançada. Tarde, bem-vinda à nossa live hoje, coronavírus e o impacto na nossa saúde mental. Não tem sido fácil. Agora me respondam, o que é que vocês estão fazendo para não pirar, para não se desesperar, não entrar em depressão, não se entregar ao medo, à agonia, ao transtorno psicológico de ficar dentro de casa toda hora, todo momento. Vão me contando aí as experiências de vocês para a gente conversar, enquanto a nossa convidada Débora vai conseguindo aqui a conexão. Bom, pessoal, então, coronavírus, o que é notícia, passa por todos esses critérios de interesse da gente enquanto ser humano que tá lidando com uma situação ainda nova, uma situação diferente, uma situação com pouca informação a princípio, né? Porque foi o novo coronavírus. Então, a gente não sabia que o coronavírus ia passar por toda essa mudança e ia chegar ao ponto que ele está agora. Assustador, por sinal, né? Débora,
Oi, Olá, lindona! Apareceu aqui pra gente, tudo bom? tudo bem? Que bom que deu certo Graças a agora. Deus. Bom, partilha um pouquinho pra gente, vamos aproveitar, né, apresentar novamente. A Débora é psicóloga, gente. Ai, eu tô super feliz. Alguém, por favor, faz um print dessa tela e manda pra gente. Olha, eu tô até emocionada. Vou guardar o print. Faz uma pose, Débora. Vou A pandemia chegou, parou o mundo, todo mundo mesmo teve que repensar, teve que se reorganizar, refazer rotina, mudou trabalho, escola de menino, creche, menina tá aquela confusão ainda para a gente se organizar. O impacto do coronavírus não é só na saúde dos pulmões, na saúde respiratória, está sendo para muita gente um impacto na saúde mental. Você, como psicóloga, qual é o primeiro recado para a gente não pirar e não entrar em neuro, assim, com essa situação toda, amiga? Boa tarde, quero agradecer por estar participando da live com você, Monique, é um prazer. E gostaria de dizer assim que, primeiramente, como psicóloga, o meu papel é ouvir as pessoas, né? Ouvir as ansiedades, mas a gente também pode dar alguma psicoorientação, porque o medo é uma emoção básica, todo mundo sente medo. Eu também sinto. Eu Eu não vou negar que também. diante dessa. Exatamente, não tem doutor, médico, também não esteja sentindo medo diante de um fato desconhecido. É uma doença, é um vírus que ninguém. É novo, ninguém conhece. Então gera realmente um pânico, né? Nas pessoas. Se Mas você a gente tem que pudesse entender que fazer, se você pudesse transformar nossa live aqui num consultório online e pudesse sugerir dicas ou práticas de algum exercício, alguma terapia que a gente se ocupe mentalmente e passe a lidar com mais leveza, já que é uma situação difícil, dura, financeiramente complicada agora e depois também vai ficar para todos nós. Você, como psicóloga, o que é que você orienta para essa primeira fase da pandemia? Porque a gente vai passar por várias outras ainda. isso. Primeiramente, entender que a gente sente medo, isso é um fato natural, é normal. A gente está diante de uma coisa que é real. A pandemia não é invenção, não é mentira, é real. Então a gente tem que ter medo, porque o medo é um sinal, a ansiedade é um sinal de que a gente está em perigo. E isso faz com que a gente possa se proteger. Eu falo a gente individualmente, mas a gente está falando da coletividade. Sim. Então, por que que a gente tem que ouvir o que os profissionais de saúde estão dizendo, as autoridades? Ficar em casa é um método, não é prisão estar em casa nesse momento. É uma forma de proteger a gente e toda a comunidade. Porque a gente sabe que o vírus, ele se alastra muito rápido, muito facilmente. Não tem, embora a gente não veja, ele existe. E como Algumas pessoas até ainda não acreditam. tem muita gente, eu recebo cada mensagem, eu recebo cada denúncia como jornalista, assim, se eu pudesse fazer um e-book de denúncias para o coronavírus, eu ia juntar todos os dias vídeos e fotos de pessoas que eu considero assim, atitudes egoístas e irresponsáveis. Porque aglomerado de pessoas na fila do banco, aglomerado de pessoas no supermercado, nos centros comerciais, na segunda semana de uma pandemia, não justifica mais, Débora, o tanto que a imprensa, que a sociedade tem mostrado, tem partilhado, e ainda tem pessoas que não acreditam que a gente está vivendo uma doença séria que está matando todos os dias, em algum lugar do mundo, mas ela está infectando e está matando. E não está mais tão distante da gente. O fato é porque a gente existem duas maneiras de aprender. A gente estuda em psicologia que o ser humano ele aprende ou pelas regras ou pelas contingências, ou passando pela experiência. Mas a gente já tem visto o resultado dessa pandemia desde dezembro. Então a gente não precisa passar por isso, a gente não precisa adoecer para saber que é uma doença grave que pode levar à morte.
E as regras, elas estão aí para que a gente possa cumprir e assim também ficar livre de uma doença dessa. Que não tem como garantir que uma pessoa com 37 anos, 35, não vá também passar pelo estágio pior da doença, porque depende do organismo, depende do sistema imunológico, depende do emocional da pessoa também. Ai, Débora, Então, é melhor a gente evitar. Vamos evitar. Dica número 1 que tá todo mundo falando, fique em casa. Se eu encontrar gente Exatamente. conhecida andando na rua, eu vou denunciar para a polícia ali bater na porta e dizer, minha filha, vá para casa, deixa para bater perna quando a pandemia passar, né? Se você não é profissional de saúde, se você não precisa ir trabalhar, fique em casa. Eu sei que nós somos seres sociáveis, a gente gosta de estar com os outros. O brasileiro é assim, ele se sente bem interagindo com as outras pessoas, a maioria dos brasileiros. Mas esse momento não é um momento que vai ser eterno. Tudo passa. Até os momentos difíceis, eles também passam. Então a gente tem que respirar. Falei disso hoje de manhã cedo, porque a gente está na zona rural, a vida passa mais devagar. Assim, tem muita coisa para fazer, mas não é como morar na cidade. Eu estou reaprendendo a encontrar uma rotina, reaprendendo a buscar os meus horários com o trabalho, com as crianças. Ainda está um pouco bagunçado, porque está tudo bem recente. Então, tudo passa, né? Essa foi a mensagem de hoje do meu bom dia, aqui direto do sítio, para quem está em qualquer lugar. Fique em casa, fique no apartamento, fique no sítio, mas evite contato com o mundo externo, né? Se você pode evitar, evite ao máximo. Débora, e saúde mental? O que é ter saúde mental? Porque todo mundo tem problema, todo mundo se preocupa, todo mundo fica triste, chora, às vezes a gente se desespera, tem vontade de morrer, de matar. Mas para enfrentar uma doença que mexe com a gente, assim, é por a gente saber que não tem cura. Então, assim, como lidar com isso? Quais são as suas principais orientações? Uhum. Eu sempre digo assim para os meus pacientes, que uma agenda para o medo é a informação. Gostei. E aí você tinha falado que a gente tem que ter cuidado com as falsas notícias, ou com certas informações, certas notícias que, em vez de proteger a nossa saúde mental, faz com que a gente se sinta mais angustiado. Então, vídeos que estão circulando, com pacientes morrendo, com pacientes sem conseguir respirar, isso tudo vai deixar as pessoas mais angustiadas. Não estou falando que é para a gente fingir que nada está acontecendo, não é isso. Mas assistir um vídeo desses não vai colaborar, não vai ajudar a gente se sentir mais tranquilo, mesmo em casa. Pelo contrário, porque estando em casa, a gente vai ter que criar uma nova rotina. Você acabou de falar aí, Monique, que você está tendo, como você está na zona rural, está tendo que modificar a forma de você lidar com o seu dia a dia. Tanto com relação à sua família, como com relação à agenda de trabalho. Mas o ser humano, ele é adaptável. A gente consegue sim, se a gente quiser, parar e pensar. Então, assim, o medo pede informação. A gente sabe que isso começou lá em dezembro, lá na China, e eles não tinham informação. Então, os casos foram se acumulando. Depois aconteceu na Itália, e a gente está tendo um tempo. Agora, em março, quer dizer, já tem um tempinho, então já dá para a gente saber como é que essa doença caminha. Então, o fato das autoridades de saúde estarem dizendo que é para as pessoas ficarem em casa é justamente para evitar o aglomerado de pessoas doentes nos hospitais, nos postos de saúde, porque a gente sabe que o nosso país ele é um país em desenvolvimento. Ele não tem condições. Hoje estava vendo uma notícia que Nova York, o prefeito disse que se não tiver mais recurso, ele não vai ter como atender todas as pessoas que estão precisando de respirador, de aparelho respiratório, para sobreviver a essa doença. Quer dizer, Nova York, e imagine o Brasil, né? Imagine o Ceará. Então, a gente tem que entender que a nossa responsabilidade não é só com relação a gente mesmo. Porque se a doença ficasse restrita a uma pessoa, tudo bem, mas não fica. É uma doença que contamina, um vírus que contamina muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, existe um compromisso social aí que a gente tem que parar e pensar. E nossos filhos? Uma pessoa que sai de casa, por exemplo, meu cunhado saiu ontem
para ir à feira, ao supermercado. Então, ele já tem todo o cuidado, onde ele vai andar, de não cumprimentar as pessoas, de quando retornar para o sítio, não chegar e entrar em casa com a roupa que ele estava, não entrar com o sapato. Então, porque ele sozinho, o vírus passa até 9 dias em algumas superfícies, 10 dias. O vírus sobrevive muito tempo. É uma mutação de um vírus que ficou muito mais resistente. E a gente fala isso porque a gente escuta a todo momento as autoridades, as principais autoridades, médicos, infectologistas, imunologistas, do Albert Einstein, como do Hospital de Fortaleza, como do Hospital Regional, que é o hospital referência para a região do Cariri. Então, eles dizem a todo momento, uma pessoa contaminada, ela contamina várias ao mesmo tempo, seja com contato físico, seja com contato de um espirro, de uma tosse. Então, quanto mais tempo a gente conseguir permanecer isolado, mais tempo a gente vai estar protegido de não precisar do tratamento, porque cura a gente sabe que ainda não tem, né? E aí você deu a primeira, Exatamente. você tá fazendo aí uma lista de sugestões e a primeira é o acesso à informação para tentar trazer esse conhecimento que de alguma forma quando a gente conhece, a gente se apropria e a gente tenta manter um ponto de equilíbrio, né, Débora? Mas aí qual seria a segunda sugestão nessa busca pela saúde mental, né, durante essa época de impacto com o coronavírus? Certo. A informação que eu já falei. E quando a gente se informa com relação às coisas que a gente tem medo, no caso agora, a doença, o vírus, é o enfrentamento. Mas como a gente pode enfrentar? Ficando em casa. Mais uma vez, ficando em casa. Porque não existem maneiras ainda, não existem vacinas, não existe um remédio ainda. Claro que os cientistas já estão estudando, já estão desenvolvendo alguns remédios, assim, mas nada certo, né? Porque Nada exige um certo. tempo. Tem pesquisas que têm que ser feitas ainda, né, para que possa, porque envolve os outros seres humanos, até essas pesquisas com medicamentos. Então, não é uma coisa rápida. E é como uma doença que se alastra tão rapidamente, né, exige que as pessoas se protejam. Então, a melhor prevenção é ficando em casa, nesse momento, por enquanto. Então, assim, a outra dica Sim. é evitar pensamentos vitimistas. Evitar achar que as pessoas estão sendo castigadas. Não é um castigo. As pessoas não têm culpa de terem sido infectadas. A China não tem culpa de ter sido o primeiro caso ter acontecido lá. Podia ter sido em qualquer lugar. Então, esse Não. pensamento xenofóbico, esse pensamento E assim, preconceituoso, vindo de um líder de Estado, que eu não quero citar nomes, porque aqui não é uma live política, né? É uma live de partilha de conhecimento, mas me entristece ouvir de líderes, chefes de Estado, essa xenofobia, essa prática de dizer que o vírus é um vírus chinês. Tá, e daí? É um vírus, é uma doença. E ele poderia ter nascido aqui na zona rural, como poderia ter começado em Juazeiro. E a gente tem culpa? A gente, por acaso, produziu o vírus e implantou para matar pessoas? Não. Né? Com toda a desgraça que o coronavírus está provocando, eu pesquisei números, né? Porque a gente fez uma live no fim de semana com uma jornalista de Portugal para comparar a realidade de como eles estão lidando. Eles estão 15 dias à frente da nossa pandemia. E a gente está atrasado, digamos assim, 15 dias, porque lá eles perceberam e já foram tomando as medidas emergenciais. E, assim, não importa de onde vem o vírus, tá todo mundo no mesmo barco. Então, não adianta buscar um culpado nessa hora. É ridículo até um chefe de Estado se desentender e fazer críticas a outros países, às origens das pessoas, das nações, buscando meio que uma justificativa, uma desculpa para dizer de onde vem o vírus, como se isso importasse agora. Não importa. é, isso não ajuda. A gente tem que se unir enquanto espécie. E não ficar cada um alfinetando o outro, né? Porque isso aí é uma atitude individualista. Tem a ver com os interesses pessoais, e Muito não com relação egoísta. à coletividade. Muito egoísta. Ó, Débora, já fazendo uma pausa aqui, tem uma pergunta da minha amiga, comadre, irmã, que está lá em Juazeiro agora.
Edilânia está te perguntando como a gente conversar com os nossos filhos sem transferir para as crianças o medo do risco que a gente sabe que todos nós estamos correndo de contrair o vírus. Qual é a forma mais leve, mais lúdica, talvez, para a gente conversar isso com criança? A criança, ela percebe tudo que está acontecendo na família. Muitas vezes a criança a gente chama do paciente identificado. A criança que adoece, mas na verdade a doença emocional, ela está na família. Sim. Mas a criança é o ser mais fragilizado ali. Então, eu sempre digo, é muito importante falar para a criança o que está acontecendo. Não precisa esconder as coisas que acontecem, mas falar de acordo com a capacidade cognitiva dela, intelectiva, de entender o que está acontecendo. Quando a gente está muito ansioso, muito angustiado, a criança ela tende também a sentir aquela angústia. Só que ela não sabe nomear a angústia, assim como a gente consegue, né? Falar. A criança não consegue. Então, maneiras de conversar com a criança através da brincadeira, de atividades lúdicas, explicando a ela da maneira que ela possa entender, mas não gerar mais angústia, tanto na criança quanto na gente mesmo. Então, algumas informações que saem terminam afetando a nossa condição emocional e como é que a gente vai conseguir falar para outras pessoas. A gente termina sendo canal para mais negativismo, para mais desespero. Então, quanto mais a gente se desespera, a tendência é que aquilo aumente. Tudo aquilo que a gente foca aumenta na vida, né? Então, se a gente foca a atenção só nas coisas ruins, nas coisas que estão acontecendo de ruim, fica difícil da gente sair da angústia, da ansiedade. E a gente não quer isso para os nossos filhos, né? Então, o ideal é que o adulto ele consiga respirar fundo, entender que é um problema, mas que existe, daqui a pouco vai surgir uma solução, vai surgir um medicamento. Então, o pensamento negativo, nesse momento, não vai ajudar. E o pensamento positivo, a gente tira ele de onde? Porque, às vezes, falta esse poço, assim, onde é que eu vou beber nessa fonte, onde é que eu vou buscar na minha fé, na minha religião, na minha família, onde que você orienta para a gente buscar essa injeção de motivação e de autoestima? Porque a gente tem que beber nessa fonte diariamente, para não se desesperar, né? Exatamente. É verdade. Não existe receita. A felicidade humana, Freud mesmo diz isso, que a felicidade, cada um tem que buscar a sua, né? O seu motivo, a sua motivação. Não existe uma receita. Eu não posso dizer, se você for católico, você vai conseguir ter a fé necessária para passar por isso. Não existe uma receita, né? Cada um tem que buscar uma forma de lidar com o real. Mas, assim, o real, ele é muito difícil de lidar. Então, não é só esse vírus. A doença, a velhice, a morte nos causa sempre medo, muito medo. Só que, no geral, a gente está muito entretido com as coisas do dia a dia. Então, a gente não para pensar, um dia eu vou morrer, um dia eu vou envelhecer, vou adoecer, posso adoecer em qualquer momento. Né? Porque a gente não tem controle, a verdade é essa. A gente acha que tem controle diante das coisas e não tem tanto controle, né? Com as questões ambientais. Essa é uma prova. E o ser humano, ele é uma pequena parte de todo o universo. Ele não é o centro do universo. Então, a gente tem que entender a nossa pequenez, primeiramente, que a gente não é tão importante assim, diante de todo o universo. Menina, tem passado tanta coisa na minha cabeça, assim, até tipo, sabe aquelas roupas que você sonha em comprar para usar em tal evento, em tal situação? Tá tudo, tipo, e agora? Não tem, né? Pra que usar? Então Exatamente. Você começa a se questionar sobre certas posturas. Por que é tão importante ter? Por que é tão importante estar naquele local? Por que é tão importante fazer isso, praticar atividade física, frequentar isso aqui, esse grupo, isso, aquilo, outro? Tudo bem, cada um de nós tem seus gostos, né, sua personalidade. Mas, assim, nesses últimos dias eu tenho ficado
com tantos questionamentos, com tantas perguntas ainda sem respostas, né? O que realmente importa? É como se essa pandemia tivesse vindo mostrar para a gente qual é o tripé que sustenta a nossa vida. A saúde, a Isso. família e a fé. Porque eu não consigo hoje enxergar outros 3 motivos. Eu, Monique, olha quem acabou de chegar. Nicolinha, dá oi para todo mundo, filha. Olá. Toda suada, correndo ali na terra. E aí, Débora, eu consigo enxergar assim. Eu tô até querendo escrever um texto para depois postar. O lado bom da pandemia. Talvez a gente esteja mais simples, né, ultimamente. Talvez a gente tenha se E tornado mais assim, humano até, com a dor do outro, sei lá. Monique, e pensar assim, não é o porquê, é o para quê. A gente deve pensar assim, para quê? Né? Existe uma lição. Se você parar para pensar, a poluição, eu não estou dizendo, não sou anticapitalista, pelo contrário. Sim. Mas ó, a poluição que os aviões, os carros, eles provocam no nosso Diariamente, né? sistema, E todos os diariamente. dias, Eu todos os estava dias. até vendo uma pesquisa que o céu da Itália ele está muito menos poluído. Pense na humanidade, em todo o mundo, como está tendo menos poluição depois de que todo mundo paralisou tudo, né? As indústrias, toda essa atividade capitalista que serve para uma coisa, mas complica para outras coisas. Então, existe um lado bom, claro, existe, porque o sistema, a natureza, ela está se limpando de toda aquela poluição que a gente está produzindo, que nós, seres humanos, né, que deveríamos proteger a natureza, porque a gente faz parte da natureza. E a E gente não faz isso. Então, precisa ter um momento desse para que a gente possa parar e refletir o que realmente importa. Porque quando a gente morrer, os títulos, eu sou mestre, sou doutora, sou isso, sou aquilo, sou mais importante que você, não, todo mundo é igual. O vírus está mostrando que todas as pessoas são iguais, ricos, pobres, feios, bonitos, negros, brancos. Não existe diferença. não existe Esse vírus, ele não homossexual, não pode. existe. Nesse momento, não existe Exatamente. heterossexualismo, homossexualismo. Não existe eu moro na favela, eu moro na mansão, eu moro no sítio, eu moro na cidade, eu moro no condomínio, eu moro na periferia. Não existe, né? Assim, como esse vírus ele veio Isso. dar uma sacudida na humanidade e dizer, cara, vocês não são nada. Por enquanto, eu que estou mandando aqui em tudo. Tipo, É. E assim, é isso mesmo, Monique. E assim, a gente não precisaria nem chegar nisso, nesse ponto. É o que eu falo também. A tristeza é uma outra emoção básica. E a tristeza faz com que a gente acesse coisas em nós que a alegria não consegue acessar. A tristeza faz com que a gente perceba o outro como um ser que sofre também. É uma forma da gente adquirir mais empatia, entender que assim como a gente sofre, os outros também sofrem. Então, essa tristeza que a gente está sentindo de ver tantas pessoas mortas na Itália, tantas pessoas mortas na China, e a gente só sabe os números. A gente não sabe quem morreu, a gente não sabe se foi criança, se foi um pai de família. A gente não sabe quem é que está a morrendo, gente não conhece né? as histórias, porque todo mundo tem Não uma sabe o história, rosto né? da pessoa. Exatamente. Mas podia ser a nossa história também ali. A gente também podia estar nesse número. Sim. Então, é uma forma da gente parar e pensar que o preconceito, a violência, a banalidade do mal, que às vezes a gente comete achando que está fazendo a coisa certa, não é legal, não é interessante. A humanidade precisa que existam pessoas que se unam em torno do bem maior, né? Da coletividade. Parece ser um pensamento bobinho, uma coisa de Meio gente que está no mundo da clichê, lua, mas né? não é, gente. Débora, parece até Não meio é, era pra gente, clichê, né? todo mundo sabe. E, Todo não, mas mundo não deveria sabe. ser um clichê. É. E assim, todo É, mundo sabe que eu tenho que respeitar o próximo, eu não posso ser egoísta, eu tenho que pensar no outro ser, seja uma planta, um animal, outra pessoa de qualquer outra nação, mas não. Teve que chegar uma pandemia para eu não consigo não lembrar da música de Raul Seixas.
Eu não consigo não lembrar da letra O Dia em que a Terra Parou. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas ela parece assim ter vindo. Não sei, o povo não diz que é o déjà vu, como se Raul Seixas tivesse tido isso, escreveu a letra da música, ele morreu e ele deixou a letra, né, a obra dele. E agora a gente olha para a obra dele e acha ela tão natural e tão real. Não é uma coisa, não é uma ficção. A gente está vivendo isso. E quem é religioso, já vi vários textos aí na internet de pessoas dizendo assim: é o fim do mundo, estava no apocalipse, eu não sei o quê, a volta de Jesus e tal. Como encarar essas diferentes religiões numa situação como essa, Débora? Para a gente tentar não perder o respeito pelo outro, né? Uhum. Então, não é ficar contestando. Cada religião agora vai tentar entender, porque nós, seres humanos, a gente precisa entender o que acontece com a gente. Então, a gente fica lançando ideias, lançando teorias. Então, a religião é uma forma. Freud vai dizer que a religião é uma ilusão, né? Mas é uma ilusão necessária. A gente não consegue lidar com o real do jeito que ele aparece. A gente precisa construir uma história. A gente precisa simbolizar aquilo. A fantasia, a arte, a ciência, são maneiras que cada ser humano busca para poder lidar com essa falta estrutural, com o nosso ser para a morte. A gente sabe que um dia vai morrer. A gente sabe que pode envelhecer, que pode acontecer coisas que a gente não tem como controlar. Como é que a gente lida com isso sem enlouquecer? Através das nossas ilusões, das pequenas ilusões. Cada um tem a sua. Então, a psicologia ela não vem para querer tirar as ilusões das pessoas. Ela vem para mostrar que, em meio a coisas que a gente não pode controlar, existe também a nossa racionalidade. A ciência, ela mostra coisas que a religião não consegue. Né? A ciência, ela flexibiliza o pensamento. Então, coisas que a ciência achava que eram doença há 40 anos atrás, como o homossexualismo, hoje a ciência sabe que não é uma doença. Agora, o problema da religião é porque a religião ela tem os seus dogmas e não consegue é como se não pudesse contestar o que a ciência faz, né? A ciência erra e ela não tem medo de dizer que errou. Então, a minha dica é que as pessoas procurem se informar, procurem pesquisar. A ciência está aí para mostrar para a gente que é um vírus diferente, é um vírus novo, mas a humanidade já passou por vários outros vírus, por várias pandemias, por guerra, e passou, né? Porque tudo realmente passa. E assim, se a gente comparar, nós pesquisarmos, são mais de 50 mil mortes no Brasil por violência, violência urbana, num assalto, num acidente, num homicídio. E assim, quando eu era repórter, era o tipo de reportagem que eu mais tinha raiva, assim, mais tinha revolta de ter que fazer. Porque eu sempre me perguntava e questionava os meus chefes na época por que isso é notícia. Por que a morte das pessoas é notícia? Da forma como a gente vê muito na imprensa, né? Mas é porque era do meu psicológico, era da minha personalidade não gostar de fazer reportagens policiais. Acho que é como você estava explicando agora, quando lida com a vida, né, a vida, a morte, a saúde, aquilo deixa a gente reflexivo assim. Eu chegava na cena de um crime, aí o corpo ainda estava lá aguardando o IML chegar. Eu ia ter que entrevistar pessoas da família, que é fazer isso. Vocês nem imaginem, nem quero saber como é. Super desagradável você tentar ouvir o lado da família da vítima no momento de dor, que é esse momento da perda. Mas eu pensava assim, qual será a história dessa pessoa? Né? Qual é a história que foi interrompida hoje, aqui nesse crime? Quem ela era? Onde ela trabalhava? O que será que ela gostava? Será que ela realizou sonhos? E aí eu transferi para mim essas perguntas, agora nesse momento de pandemia, de tudo que ficou para trás.